E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise e desvendar um mistério que assombra muita gente. Por que no Brasil a gente trabalha e o salário simplesmente não sai do lugar? Pois é, os dados científicos têm coisas chocantes para revelar sobre o que realmente dita o nosso nível de renda na economia. Para começar, a gente precisa derrubar aquele velho mito da meritocracia, sabe? Aquela ideia de que se a gente suar a camisa, o contra-cheque vai engordar na mesma proporção. A estagnação salarial quase sempre é vista como culpa do trabalhador, como se fosse falta de esforço. Mas olha, as estatísticas mostram uma realidade bem diferente, cheia de barreiras invisíveis que fogem totalmente do nosso controle. Então, a nossa jornada de hoje vai passar pelos seguintes pontos. 1. O mito do esforço. 2. O peso das características pessoais. 3. A empresa onde se está. 4. A armadilha do mercado segmentado. 5. O fator intergeracional. E 6. Como quebrar essa estagnação. Ponto número 1. O mito do esforço. Pensa no seguinte, um estudo gigantesco do Instituto ISA de Economia do Trabalho revelou uma parada impressionante. Apenas 36% da variação do salário vem das características do próprio indivíduo. Ou seja, uma fatia enorme, incríveis 64% do nosso salário não tem absolutamente nada a ver com o nosso esforço observável. O jogo do salário, na verdade, é ditado por forças ambientais e sistêmicas que vão muito, mas muito além daquela dedicação diária no batente. Seguindo para o ponto número 2, o peso das características pessoais. Agora, olhando só para aquela fatia que cabe ao indivíduo, tem uma divisão que é, no mínimo, surpreendente. Os mesmos dados mostram que os componentes não observáveis, tipo as habilidades de comunicação, atitude e comportamento, explicam 21% das diferenças salariais. Enquanto isso, aquelas características que todo mundo acha que são as mais importantes, como educação formal e anos de experiência, representam só 15%. Resumindo a ópera, as nossas habilidades invisíveis pesam muito mais na balança do que os diplomas na hora de definir quem ganha mais. E tem um fator ainda mais pesado nessa história toda. Um estudo da Cielo mostra que a desigualdade salarial brutal no Brasil é muito impulsionada por fatores discriminatórios, como gênero, raça e deficiência. E o mais revoltante, isso acontece mesmo quando a produtividade da pessoa é exatamente igual à de outra. Para ter uma noção do tamanho do buraco, o Brasil amarga o 42º lugar num ranking de desigualdade salarial de 44 países da OCDE. É uma barreira estrutural gigantesca. Vamos para o ponto 3, a empresa onde está. Olha só esse número, quase 30% do salário depende puramente e simplesmente da empresa específica onde a pessoa trabalha. Uma análise super detalhada mostrou que as políticas salariais das próprias firmas ditam uma fatia enorme da variação salarial no mercado. Isso independentemente das qualificações de quem elas estão contratando. É mole. A realidade nua e crua é exatamente o que essa citação diz. Tem gente que nunca sai do mesmo salário simplesmente porque está no lugar errado. Sério, até mesmo os talentos mais brilhantes vão ficar totalmente estagnados se estiverem numa companhia que amarra os salários. Não adianta dar o sangue. Se a empresa não repassa os ganhos de produtividade, o contra-cheque vai continuar congelado para sempre. Ponto número 4, armadilha do mercado segmentado. Essa tal de segmentação do mercado de trabalho funciona como um baita muro invisível. Basicamente é o seguinte, trabalhadores idênticos, com as mesmíssimas habilidades e instrução, acabam recebendo valores drasticamente diferentes só por causa da categoria de emprego deles. Seja no setor formal, na informalidade ou trabalhando por conta própria, o rótulo da vaga dita a regra do jogo. Os dados da Ampec provam o tamanho dessa pedreira. Sair de um emprego com carteira assinada para trabalhar por conta própria gera um tombo imediato e doloroso de 12,3% na renda. Já fazer o caminho inverso, voltar para o mercado formal, dá um salto no salário de quase 13%. E cair do mercado formal para a informalidade pura e simples, derruba a renda em 6% na hora. Fica claríssimo que esse mercado dividido sufoca a renda, prendendo muita gente em posições que pagam mal. E chegamos ao ponto 5, o fator intergeracional. Essa estatística aqui chega a dar um nó no estômago. 9 gerações. Esse é o tempo necessário para que alguém nascido entre os 10% mais pobres do Brasil consiga alcançar a renda média do país. 9 gerações inteiras. Isso escancara que a estagnação não é só um azar na vida adulta, mas sim um ciclo fortíssimo que passa de pai para filho, de avô para neto. Com base nos dados da World Value Survey,
Fica muito claro que a tal da mobilidade social é praticamente um mito para muita gente. 46,1% dos mais pobres ficam fatalmente presos lá na base da pirâmide econômica. Enquanto isso, que já nasce com vantagens como uma educação de ponta financiada desde o berço, consegue manter a riqueza lá no alto. Basicamente, o nosso ponto de partida funciona ou com uma âncora super pesada ou como um trampolim sensacional, definindo a renda desde o dia em que a gente nasce. Último ponto, o número 6, como quebrar a estagnação. Com todos esses muros gigantescos na nossa frente, o que dá para fazer? Bom, os dados mostram que os salários no Brasil são mega engessados e demoram anos para acompanhar o nosso crescimento profissional. Então, muitas vezes, se movimentar lateralmente, mudar de empresa ou até trocar totalmente de área é a única estratégia que faz a conta fechar de verdade no fim do mês. Se a gente não buscar ativamente por novos espaços, a estagnação é o padrão absoluto, porque o sistema quase nunca recompensa a nossa lealdade de mão beijada. Para fechar nossa análise, entender todos esses mecanismos ocultos deixa uma pulga gigante atrás da orelha. Será que o mercado de trabalho moderno realmente recompensa quem acorda cedo e dá o sangue, ou ele apenas premia quem está bem posicionado dentro de um sistema todo dividido e pré-definido por fatores externos? Mergulhar nesses dados muda completamente o jeito de enxergar a nossa trajetória e o que a palavra mérito significa de verdade no nosso país. Fica aí a reflexão.